em meio a guerras, crises políticas e uma profunda decadência espiritual. A voz de um homem ecoou através dos séculos, trazendo uma mensagem de julgamento e esperança que transformaria o mundo. Seu nome era Isaías. Hoje, vamos mergulhar na história desse profeta extraordinário para descobrir por que sua mensagem foi tão poderosa e por que, mesmo milhares de anos depois, ela ainda fala diretamente ao nosso coração. Isaías viveu no reino de Judá, no turbulento século 8 a.C., durante o reinado de 4 reis. Foi um período de enorme instabilidade. O poderoso Império Assírio era uma ameaça constante, pairando sobre a nação como uma sombra. Dentro de Judá, a situação não era melhor. A injustiça social corroía a sociedade. Os pobres eram explorados e a idolatria se espalhava, afastando o povo de seu Deus. Foi exatamente nesse cenário de caos e desordem que Deus chamou Isaías para ser sua voz. O momento que mudou tudo para Isaías aconteceu no ano da morte do rei Uzias. Dentro do templo, ele teve uma visão celestial que o marcou para sempre. Ele viu o Senhor, sentado em um trono alto e exaltado, e a barra de suas vestes enchia todo o templo. Acima dele voavam serafins, seres angelicais que clamavam um para o outro em uma adoração contínua. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. O som de suas vozes fez tremer os umbrais das portas, e o templo se encheu de fumaça. Diante da santidade esmagadora de Deus, Isaías se sentiu completamente quebrado. Ele percebeu sua própria pequenez e impureza, e exclamou: "Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos." A consciência de seu pecado diante de um Deus perfeito o deixou desesperado. Mas a história não termina aí. Deus não o chamou para condená-lo, mas para purificá-lo. Então, um dos serafins voou até ele, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com essa brasa, ele tocou os lábios de Isaías e disse: "Eis que isto tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado." Naquele momento, Isaías foi transformado. A culpa foi removida e ele foi preparado para a missão que viria. Logo em seguida, ele ouviu a voz do Senhor perguntando: "A quem enviarei? E quem há de ir por nós?" A resposta de Isaías, agora purificado e cheio de coragem, ecoa, até hoje, como um dos maiores exemplos de entrega e disposição. Sem hesitar, ele respondeu: "Eis-me aqui, envia-me a mim." Ele não perguntou para onde iria, o que faria, ou quais seriam os riscos. Ele simplesmente se colocou à disposição de Deus. Um dos maiores desafios de seu ministério veio durante o reinado de Acás, um rei dominado pelo medo e pela falta de fé. Diante da ameaça de uma coalizão de reinos vizinhos, Acás decidiu buscar ajuda do poderoso Império Assírio, uma aliança política que desconsiderava completamente o poder de Deus. Isaías confrontou o rei, advertindo-o a confiar no Senhor, e não em exércitos estrangeiros. Foi nesse contexto que Isaías entregou uma das profecias mais famosas de toda a Bíblia. Ele disse a Acás que o próprio Senhor lhe daria um sinal. Uma virgem conceberia e daria à luz um filho, e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Era uma promessa de que Deus estava presente com seu povo, mesmo em meio à crise. Mas Acás, cego pelo medo, ignorou a mensagem e seguiu com sua aliança desastrosa, trazendo consequências terríveis para Judá. Em um dos momentos mais chocantes de seu ministério, Deus ordenou que Isaías realizasse um ato simbólico poderoso para alertar o povo. Ele deveria andar nu e descalço por 3 anos. Essa atitude drástica não era uma loucura, mas uma profecia viva. Representava a vergonha e a humilhação que viriam sobre o Egito
e a Etiópia. As nações nas quais Judá estava depositando sua confiança, em vez de confiar em Deus, a mensagem era clara e inconfundível. A confiança em alianças humanas e poderes terrenos leva à vergonha e à derrota. Somente Deus é um refúgio seguro e uma fortaleza verdadeira. Mas a história de Isaías não é feita apenas de confrontos e advertências. Após o reinado de Acas, seu neto, Ezequias, ascendeu ao trono. Diferente de seu avô, Ezequias era um rei que decidiu confiar em Deus, e sua fé seria testada de maneira extrema. O temido rei assírio, Senaqueribe, depois de conquistar várias cidades, cercou Jerusalém com um exército massivo, zombando de Deus e do rei Ezequias. Em vez de se render ou buscar alianças desesperadas, Ezequias rasgou suas vestes, cobriu-se de saco e foi ao templo para orar. Ele buscou o conselho de Isaías, que trouxe uma palavra de Deus cheia de autoridade e promessa. Isaías declarou que o inimigo não entraria na cidade, não atiraria uma única flecha contra ela. Deus defenderia Jerusalém por amor de si mesmo e de seu servo Davi. E então, o milagre aconteceu. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor desceu sobre o acampamento assírio e feriu 185.000 soldados. Pela manhã, o que restava era um campo de corpos. Senaqueribe, derrotado e humilhado, voltou para sua terra, e Jerusalém foi milagrosamente salva. A fé de Ezequias e a palavra profética de Isaías foram vindicadas de forma espetacular. A tradição judaica conta que Isaías foi martirizado durante o reinado do perverso rei Manassés, cerrado ao meio. Mas mesmo que sua vida terrena tenha tido um fim trágico, sua voz nunca foi silenciada. O livro que leva seu nome é uma das maiores obras literárias e teológicas de todos os tempos. Ele continua a proclamar a santidade de Deus, a necessidade de justiça e arrependimento, e, acima de tudo, a esperança gloriosa da vinda de um Messias, o servo sofredor, que levaria sobre si os nossos pecados. A vida de Isaías nos ensina que, mesmo no meio do caos mais profundo, Deus está no controle. Ele chama pessoas comuns, purifica-as com seu fogo santo, e as envia para serem sua voz no mundo. A pergunta que Deus fez no templo, a quem enviarei, não ficou no passado. Ela ecoa através da história e chega até nós hoje. Como nós responderemos? Se você foi tocado por esta história poderosa, inscreva-se no nosso canal para não perder os próximos vídeos. Deixe o seu like para nos ajudar a alcançar mais pessoas e ative as notificações. E comente aqui embaixo. Qual outro personagem bíblico você gostaria de conhecer a história? Que a coragem e a fé de Isaías inspirem sua jornada. Que Deus te abençoe grandemente.